a nossa segunda fase. Então, eu desintoxiquei o meu organismo, ele está completamente pronto para trabalhar de forma acelerada. Acelerar o metabolismo. Muita gente confunde a palavra acelerar o metabolismo com acelerar batimentos cardíacos. Acreditem, muita gente confunde isso. Fala, mas então vai aumentar os meus batimentos, eu vou ter um ataque cardíaco? Acelerar o metabolismo é aumentar o seu gasto energético em comparação ao seu nível calórico, aquilo que você come. É você gastar mais do que aquilo que você ingeriu. Seu organismo trabalhar ao seu favor. Então, nessa segunda fase, nós temos o nosso linfachá, o nosso aliado à queima de gordura corporal. Qual que é a ação do linfachá? Acelerar o metabolismo, né, aumentar o nosso gasto energético em relação ao nosso índice calórico, queimar gordura corporal, que é o principal de todos os ativos que estão aqui presentes no nosso linfachá. A gente não vai falar de cada um dos ativos para a gente poder ganhar tempo, e já falamos, se acaso você tiver dúvida, tem um vídeo que eu fiz na playlist aqui mesmo, que você vai encontrar falando sobre cada um dos chás. Vai auxiliar no emagrecimento de forma saudável, que é o mais importante, cuidando da nossa saúde. Vai diminuir inchaços, tem ação completamente diurética, vai prevenir, vai ajudar contra a retenção de líquidos. Antes de dar continuidade, eu quero chamar a atenção de vocês. Eu recebi uma pergunta, uma ligação de uma líder essa semana, que algumas pessoas estavam falando assim que o linfachá, ele não deve ser utilizado por quem é hipertenso. E eu anotei aqui, né, e eu expliquei para essa líder que não procede essa informação, porque ele tem uma ação completamente diurética e os ativos presentes estimulantes não são suficientes para provocar o aumento da pressão arterial, desde que tomados dentro da dosagem recomendada pela embalagem, né, aquilo que nós recomendamos. Mas por que eu estou chamando a atenção de vocês? Ele é um diurético, e recentemente uma pesquisa realizada com diuréticos provou que a ação dos diuréticos é muito mais potente para auxiliar na pressão, na diminuição da pressão arterial, no controle da pressão arterial, do que os próprios medicamentos. Exatamente isso. Não sou eu que estou falando, são estudos. Depois, quem quiser, tem até uma reportagem que saiu no jornal recentemente. Quando a gente fala de hipertenso, pré-hipertenso é para quem tem uma pressão ali acima de 12,9, já é considerado como pré-hipertenso, né? Então, hipertenso de 14,9 já a gente considera como hipertenso. Então, o que acontece? Os diuréticos, nessa pesquisa realizada, que fizeram a associação, ou os hipertensos que fizeram a associação dos diuréticos durante o tratamento, né, comparado com de hipertensão, eles tiveram uma redução da pressão sistólica, que é essa pressão máxima, de 3,2 milímetros a mais do que as pessoas que tomaram o medicamento, principalmente o medicamento, né, a gente não está falando aqui de nome, mas que tomaram o medicamento losartana, específico para a pressão arterial. Quem fez uso de diuréticos por um período de 18 meses, que foi o tempo da pesquisa, tiveram essa redução de 3,2 milímetros na sua pressão sistólica, comparado a quem tomou o medicamento. Então, o linfachá, ele tem essa ação, é um alimento, um produto natural de ação diurética. Então, se ele promove uma maior diurese, eu vou ter uma eliminação maior de toxinas e, consequentemente, vai auxiliar de forma benéfica na redução da pressão arterial. Por isso que eu queria fazer esse parênteses aqui para vocês. Então, além disso, melhora a nossa digestão. Só voltando aqui, gente, às vezes eu volto aqui porque dá uns insights para eu não esquecer de falar para vocês. Lembrando que tomando a dosagem recomendada,
não é a quantidade que vai fazer o efeito muito mais rápido, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou tomar só 1 litro, eu vou tomar 2. Não, desde que obedeça a quantidade recomendada. A gente está falando aqui de saúde, de emagrecimento saudável e consciente, né? Bom, melhora a nossa digestão, combate o cansaço e a fadiga, que a gente muitas vezes está exausto ali no nosso dia a dia, no próprio estresse. Então, ele vai fornecer uma energia e disposição. Modo de consumo, da mesma forma, do preparo de 1 litro, né? Meio litro no período da manhã, meio litro no período da tarde. Lembrando que eu já dei uma dica aqui para vocês com relação ao modo de preparo dos chás. Você só vai ferver a água se a água não for uma água tratada, não for boa para consumo. Mesmo assim, você ferva, aguarde alguns minutos para que ela acabe esfriando um pouquinho mais para você colocar sobre os vegetais, sobre as folhas do chá. Senão, você vai aquecer a água até formar aquelas bolinhas no fundo da chaleira, vai desligar, coloca sobre as folhas, tampa, deixa em infusão por 15 minutos, não precisa deixar 1 hora, 2 horas. Muita gente pensa, não, vou deixar aqui por 1 hora, 2 horas para pegar, para encorpar mais esse chá, para ficar com muito mais ativos. Não, 15 minutos é o suficiente, você coa, pode consumir quentinho, quer colocar na geladeira, pode também, lembrando que quanto mais tempo preparado, vai reduzindo os ativos, certo? Então, por isso que eu oriento meio litro no período da manhã e fazer meio litro à tarde. Modo de consumo, 1 xícara de 250 ml, 4 vezes ao dia, da mesma forma, juntamente com o café da manhã, ou logo após o café. Não é necessário tomar em jejum, principalmente as pessoas que já têm a hipoglicemia, não faça uso em jejum, sempre logo depois. 30 minutos antes do almoço, 2 horas após o almoço e até às 18 horas. Acelerar o metabolismo, 30 dias. É um processo de 30 dias. No finalzinho eu vou explicar para vocês por que a gente está falando aqui de 30 dias, 30 dias, 30 dias. A desintoxicação a gente falou e acelerar o metabolismo. Então, entramos na segunda fase do nosso processo. E agora, para finalizar a terceira fase,